Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 800 e minguando até 490 dias, 22 de fevereiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 800, com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 56, e com o subtítulo Forma de Ser, parte 16. Né? Este é o último blog diário, né? Eu estou terminando mais uma parte com um blog diário de 800, né? Vou entrar em outro título, em outra parte da evolução, explicando 1.335 dias, certo? Eu dividi esses 1.335 dias em quatro dias, em quatro numerologias, explicando 45, explicando 800 e explicando 400 e 440 e depois, por último, 50 dias, né? 50 dias. Depois nós vamos falar isto mais abertamente. É só uma informação rápida para que vocês possam estar entendendo disso, dessa numerologia, essa ideologia numerológica, né, da forma de estar relacionando esse blog diário usando 1.335 dias, certo? Relativo ao tempo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Deixo também abertura deste subtítulo, Química Organizada da Física Quântica. Deixo também uma referência do título Acima das Estrelas de Deus, com as 5 repartições daquela abertura. Vocês relacionam na sua consciência para dar continuidade neste blog diário. Deixo também a abertura deste subtítulo e a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse, em específico, é a leitura corrida de tudo que vai ser dito nos 4 últimos blogs. E às vezes você está com pouco tempo, você queira saber, é só você ir na descrição do vídeo, está escrito a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Todos os meus blogs diários têm essa leitura corrida dos últimos 4, a leitura corrida dos últimos 4 últimos 4 leitura corrida dos últimos 4 blogs, né? Comecei ali a partir do blog 600 ou 500, eu não me lembro muito, certo? Os princípios, eu acredito que não tenha essa leitura corrida, certo? E não tem, né? Ali até 400, 500, eu não sei. Mas depois de 500 ou 600, eu tenho o hábito de colocar isso na descrição, a leitura corrida, porque às vezes vocês, eu quero saber o que foi dito nos 4 últimos blogs, eu quero saber a leitura corrida, e vocês tiram essa conclusão, mesmo porque essa leitura, essas escritas, ela tem muito rica, ela te ensina muitas coisas, certo? A expressão livre geralmente vai explicar os meus pontos de vista sobre uma coisa e outra, e sobre aquilo, a forma que eu estou vendo, das minhas visões, né, daquilo que Deus está me mostrando para mim fazer essa mediação sobre a formação de Deus e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Treine os seus corpos expressivos a ser forte com esses blogs diários. Tudo que vocês precisam, né, é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ter. Tudo de graça, prático. Dedique a esses blogs diários para que isso seja muito produtivo e para que você possa ter um corpo expressivo forte. Façam isso e faça por vocês mesmos e deixe de ser essa vítima social, ok? Treine os seus corpos expressivos a estes blogs diários para que vocês tenham
corpo expressivo forte, ok? Acompanhe o subtítulo Desigualdade da Relação, muito interessante, né? O blog começa no blog de 761, vai até o blog de 772. Eu vou fazer uma playlist para esses 3 últimos subtítulos da desigualdade da relação, para vocês acrescentarem, para vocês treinarem os seus corpos expressivos a serem fortes, certo? E usando aí esses 3 últimos subtítulos, desigualdade da relação, o vento sopra o corpo e a forma de ser. Esses 3 últimos subtítulos ficou muito interessante, mas eu estou indicando muito relacionado à desigualdade da relação para vocês entender como é que vocês possam sair de ciladas, muitas coisas acontecendo com esse mundo capitalista nosso, sabe? Muita coisa. E lá começou a desencadear o entendimento sobre esse mundo capitalista, lá na desigualdade da relação. Relaciona ele na sua consciência e vocês vai deixar de ser a vítima social. Acredita? Esses blogs diários, ele vai te ajudar a você ter um corpo expressivo forte, e quando você tem um corpo expressivo forte, você será protegido por Deus, porque vocês vai confessar a verdade, o reino de Deus, e vocês serão um com Deus. Então, todas as coisas de ruim vão afastar de vocês, e você vai ter até sabedoria para se afastar do mal, para, né, não relacionar com pessoas objetivamente capitalistas e deixar isso para lá. Não importa, às vezes parentes, mesmo assim, muitas coisas delicadas, certo? Às vezes as piores coisas estão dentro da parentela, né? A gente espera que as pessoas tenham consciência e que a gente podemos relacionar elas de uma forma respeitosa, certo? Com a nossa forma de ser e não de ter, para que a gente possa entender isso. Ou então, entenda, eu vou formar essa playlist com esses 3 subtítulos, muito interessante, né? O Diabo Assediou de Mim, né? Eu já até escolhi o título, O Diabo Assediou em Mim. Vou fazer uma capa para ele, já preparei essa capa, vai ficar muito interessante, ok? Relaciona nas suas consciências e vai ficar muito interessante para que vocês possam entender de uma forma consciente. O diabo assediou em mim. Eu, que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim. Promessa, traição, mentira. Promessa de ter uma vida melhor. Traição de negar quem somos. E mentira de conversar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto em vossa consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Hã? Vocês acharam que fosse assim? Vamos então, né, fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A, 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 a expressão livre é uma mediação sobre a formação de Deus. A formação de Deus, ela explica a nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia por fim. Então, essa é a Bíblia significativa, né, que Deus viera ter, né, formado o Cristo, né, com a significação, né, ele também inverteu os corpos na realidade para vivificar uma consciência, para que nós entendamos que nós somos de espírito igual a Deus, né, nós temos esse benefício de ser igual a Deus aqui, certo? E existe várias formas de você entender isso. Não deixe a sua consciência limitada, né, para entender as coisas de Deus, que ela te ensina muita coisa. Dentro desse blog diário, você vai encontrar, eu duvido muito que não há nada que esse blog diário não fale sobre aquilo que tenha dentro da sociedade e sobre aquilo que já tenha na Bíblia significativas. Tudo isso fica bem claro na sua mente a partir do momento que você dedica a esse blog diário. Vamos lá fazer a leitura deste contexto. O cachorro tem o poder de absorver toda a intenção do seu dono, e com facilidade ele impulsiona o seu dono a estar mais presente, e relacionando assim o seu corpo emocional diretamente para impressionar o seu dono, e sugando assim a energia boa do seu dono e a energia ruim deste dono. Quando for ruim, o dono vai usar este animal para
engrandecer o seu relacionamento pessoal na sua forma de ter. Isto vai, isso vai impotenciar a relação corpo a corpo, aonde o ciúme vai parecer por diferença da relação. Por exemplo, a relação de uma consciência humana com um animal é de cuidar. A relação de uma consciência humana com outro humano é de multiplicação do relacionamento. E isto sim, e que dedicamos a vida de um e do outro, e resultando e, e resultando o resultado é a relatividade entre ambas consciências e não de ambos corpos até então. E isto sim, com as mesmas intensidades e potenciações das vossas consciências, e tudo da forma de ser, sem desmerecimento deste corpo que esteja presente no tempo desta relação. Isto explica que tudo além disto é relacionamento de provocação para desmerecer um, para aceitar o outro. E quando quando o mentor de corpo não perceber, enquanto o mentor de corpo não perceber isto, ele vai treinar a sua própria consciência para desmerecer um e aceitar o outro na sua forma de ter. E sem a percepção, ele vai fazer disto uma coisa real, buscando forma para se realizar no tempo desta relação. No entanto, o certo no entanto, é certo que, quando o casal separa deste relacionamento, que lute pela guarda do animal, para suprir a sua necessidade emocional. Isto pode ser bom, desde que o mentor de corpo conheça que o relacionamento entre o humano e o animal é de cuidar, e não de suprir a sua necessidade emocional. Isto explica que você pode conectar com um cachorro por uma mesma emoção, mas não pode usar este cachorro por um relacionamento desigual, aonde eu nego um para aceitar o outro, e consequentemente, né, o relacionamento humano. E conhecendo que o relacionamento humano é que potencia na sua forma de ser e não de ter. O relacionamento com o animal não vai corresponder à potência do relacionamento humano, pois o relacionamento com o animal é de posse na sua forma de ter, por causa da inferioridade da relação. E tudo isto não tem a ver com o animal, e sim com o mentor deste animal, e que direciona a sua energia negativa para o animal por faltar em outro relacionamento. Perfeito, 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 perfeito. Muito bom. Você vê que eu tenho terminado aqui, né, demonstrando, né, que o relacionamento desigual, aonde eu nego um para aceitar o outro, né? Eu terminei o blog diário falando dessa forma, vocês voltam lá e vocês vão entender o finalzinho. O blog diário é a primeira, o antes desse é a primeira que está na descrição do vídeo, é só vocês voltar e ver para dar continuidade. Então, lá eu estava falando de um relacionamento humano com outro humano, eu nego um para aceitar o outro, mas aqui eu já tomei o cachorro que tem essa ideia de interagir muito o seu corpo emocional com o dono. Pode ver aí, qualquer um que tem um cachorro dentro de casa entende como que o cachorro é interativo com o corpo emocional dele junto com o dono. Às vezes eu estou aqui, o meu cachorro, por exemplo, eu estou na cozinha lavando vasilha, fazendo a coisa, e ele fica com a patinha olhando assim, me observando. Aonde que eu estou, ele está lá olhando assim, me observando o que, que eu estou fazendo, e entendendo se ele pode aprender alguma coisa comigo. Ele sempre está apto a aprender, mas entende, muitos relacionamentos, muitos homens usam o animal como diferenciando uma coisa do outro. Ah, o animal me aceita e você não me aceita. Ah, o animal é mais aquilo, né? É melhor do que o ser humano, fazendo essas comparações. Eu já conheci um senhor que ele endeusa todos os animais, ele coloca em Deus todos os animais e rebaixa todos os homens. Então ele fala assim, os bichinhos é inocente, não tem nada, fazendo a proteção, sabe? E ele faz isso na simplicidade, não é nada, né? E então ele fala que o ser humano é mais intencional, ele é mais
ou seja, a intensidade do ser humano de ser uma pessoa boa é a mesma intensidade de ser a pior de que um animal. Isso é uma relatividade. Então, essa ideologia que eu vi ele apresentando, também ele não é uma pessoa ruim, ele só é uma pessoa perceptiva, que tem esse dom de fazer a percepção naquilo que é a intensidade do relacionamento humano junto com o animal, certo? Eu gosto muito desse senhor, ele deve estar com 70, 80 anos, né? Às vezes ele vai de passagem comigo, passageiro comigo no ônibus, a gente fica conversando sobre uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Então vamos lá entrar neste blog diário, né, para a gente entender mais deste blog. Vamos lá. O cachorro tem o poder de absorver toda a intenção do seu dono, né? E com facilidade ele impulsiona o seu dono a estar mais presente, né? Às vezes você chega dentro da sua casa, se você tem um cachorro, você vai ver que ele vai banar o rabo para você, né? Feliz com a sua presença, né? O meu cachorro aqui em casa, ele sobe no sofá, late, fica feliz e tal, com aquela alegria toda. Então, ele tem essa intensidade de relacionar o corpo dele, aquela expressão forte do corpo emocional dele. E tudo que a gente vê é só a alegria dele, é só a felicidade da gente estar chegando em casa e ele fica com aquela intensidade e alegria, certo? E ele dá até um certo conforto para a gente. Se você chega da sua casa, você chega do trabalho num dia estressante, ele é o primeiro a receber você dentro de casa e ele logo com aquele corpo feliz, alegria, de estar satisfeito, estar vendo você, ele já suga aquela energia, você já até esquece daquilo que aconteceu no seu trabalho. Isso é fato. Então, ele tem essa ideia de sugar de você essa energia ruim, aquilo que aconteceu, principalmente quando você chega de um lugar, ele é o primeiro a estar ali recebendo você. Então, o cachorro ele tem essa forma de relacionar o dono dele intensamente, ok? Então, entenda isso. O cachorro tem o poder de absorver toda a intenção do seu dono, né? E com facilidade ele impulsiona o seu dono a estar mais presente, relacionando assim, né, o seu corpo emocional diretamente para impressionar o seu dono, e sugando assim a energia boa do dono e a energia ruim deste dono, né? Aí quando o dono entendeu aquela ideia, ele já vai ali, dá um cafuné no cachorro e tal, e ele fica feliz, e eles ficam ali, um fica feliz com o outro e tal, e isso potencia, enjuvenesce a pessoa, porque o animal ele tem esse poder, porque os nossos corpos ele geram uma energia, traz um ambiente, isso mostra o tanto que é importante o relacionamento corpo a corpo, né? Que hoje em dia, quando você vai para o relacionamento corpo a corpo com outro ser humano, realmente ganha essa complexidade, porque as pessoas, ela usa mais a sua forma de ter do que do ser, né? Não significa que o animal é mais do que o ser humano, não é nada disso. Nós temos uma intensidade maior do que o animal. No fim, você vai entender de tudo que está sendo dito, ok? Vamos lá. Então, a energia boa, ele tem a ideia de sugar a energia boa e a energia ruim deste dono, e quando for ruim, o dono vai usar este animal, né, para engrandecer o seu relacionamento pessoal na sua forma de ter, né? Às vezes você está dentro de uma casa e tem um animal, né, mas o animal ele começa a dar mais atenção para o dono então ele sente um vazio e ele vai relacionar o animal sobre as suas necessidades emocionais. Ou seja, aquilo que ele poderia dar a um ser humano, ele vai dar para o animal, porque ele vai fazer um relacionamento desigual, né? Ele vai fazer uma desigualdade. Não há ruim, a pessoa ama o animal e ama o ser humano. Deus que eu entendo que o animal, eles são seres inferiores, têm um relacionamento inferiores, porque nós, seres humanos, temos a intensidade maior, certo? O que eu quero que vocês entendam é que quando você relacionar um corpo a corpo, não tem nada a ver com o animal. Quando você relaciona o seu animal, você relaciona que você é o dono dele, que você é o cuidado dele, que você cuida dele. Esse ser vivo é uma forma de ter, certo? O relacionamento com outro corpo emocional é uma forma de ser, não é uma forma de ter. Então, existe essa diversidade de relacionamento. Qualquer animal que você tem de estimação, ele vai relacionar uma forma de ter.
significa que você tem posse sobre o animal, você tem posse sobre o animal, você domine sobre o animal, mas você não domine sobre o outro ser humano, porque os seus relacionamentos, eles são intensos e intensos de igualdade sobre aquilo que nós somos criados pelo mesmo Deus, ok? Entenda isso. Então, nós dominamos acima dos animais, mas nós não dominamos acima de outros seres humanos, porque os nossos relacionamentos são de intensidade da relação. Entenda isso. E não de posse sobre aquilo que nós podemos ter, sexo e dinheiro, né, que hoje sustenta esse mundo capitalista na forma de ter. Isso vai impotenciar a relação do corpo a corpo, né? Quando a inocência faz essa ideia de diminuir um ser humano por um animal, né? Fazer uma desigualdade sobre essas relações, então, quando a inocência faz isso, ela vai tirar a impotência do relacionamento corpo a corpo, né? Para dizer que qualquer coisa, que o animal tem mais presença, que tem mais aquilo, sei lá, qualquer coisa, fazendo desigualdade. Nunca vai ser a mesma coisa. O reino do animal é um reino animal, né? E o reino do homem é o reino de Deus. Entenda isso, né? E o reino de Deus, e quando a gente estamos aqui como o reino de Deus, por exemplo, a gente domina sobre o reino animal. Entenda isso. Né, a nossas Bíblias significativas deixa isso bem claro. E não é só uma ideologia, porque lá muitas das vezes é uma coisa ideológica, né, onde as pessoas se comportem como um animal, mas no reino de Deus isso não é só uma ideologia, é uma realidade de Deus, ok? Onde a gente temos que ter cuidado do nosso animal e relacionar ele, né, na forma de ter e não na forma de ser, de estar cuidando dele e de estar, né, fazendo dele, não fazendo dele apenas fazendo uma ameaça para esse tipo de animal, certo? Qualquer coisa que vocês queiram entender. Isto vai impotenciar a relação corpo a corpo, aonde o ciúme vai parecer ser diferente, vai parecer por diferença da relação, né? Eu comparar um relacionamento humano com um relacionamento animal, né? Por exemplo, vamos falar isso diretamente. Poxa, eu cheguei em casa, o animal me recebeu, mas o ser humano não me recebeu, né? Então ele vai dizer: ah, então é esse que é o meu relacionamento, é esse que é blá 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 blá. Então se a pessoa não tiver uma consciência naquela diferença nas potências desse relacionamento, ele vai achar que o animal, sei lá, pode suprir as suas necessidades, mas não vai suprir. Sabe por que que não vai? Porque muitas das vezes isso é aquilo que ela não tem, é aquilo que não, a pessoa não tem condições de entregar para o seu relacionamento e ela vai relacionando esses problemas ao animal, certo? Então ela deixa de dar para um ser humano para dar para um animal, porque o animal é mais presente, por exemplo. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, vamos lá, depois que eu dei, ó, vamos voltar. Isto vai impotenciar o relacionamento corpo a corpo, onde o ciúme vai aparecer por diferença da relação. Por exemplo, o relacionamento de uma consciência humana com um animal é de cuidar. Então, essa é uma diferença. Não tem nada a ver com o relacionamento corpo a corpo entre um ser humano e outro ser humano, né? O relacionamento de uma consciência humana com outro humano é de multiplicação do relacionamento. Então, tudo que você relaciona a um outro ser humano é um relacionamento de multiplicação. O animal, ele fica neutro para mim. Ele fica neutro, ele não porque eu tenho um cuidado dele, ele fica neutro. Eu sou superior a ele, eu tenho que dar comida para ele, eu tenho que dar água para ele, eu tenho que ensinar ele a fazer as coisas corretas, e é isso que determina que eu tenho posse desse animal e que eu vou cuidar dele bem. Então, ele fica neutro, ele não tem uma relação multiplicada. Já o relacionamento humano com outro ser humano, ele se multiplica. Por que que se multiplica? Por causa da potenciação daquilo do nosso ser, aquilo que se faça igual a Deus. Porque tudo que se faça igual a Deus pode se multiplicar. Tudo que se faça igual a Deus pode se multiplicar. O animal, ele já não tem essa ideia de se fazer igual a Deus. Ele é um ser vivo, entende isso? Isto sim,
que o que dedicamos à vida de um, né, falando do relacionamento humano com humano, isto sim, e que dedicamos à vida de um e do outro. E o resultado é a relatividade entre ambas consciências. Né? Eu falei ambos corpos, ambos dinheiro. Não, o resultado é de ambas consciências, daquilo que nós somos, uma consciência vivificada de Deus. E é isso que se multiplica. Não é o corpo, não é o corpo emocional e nem é o dinheiro desse corpo emocional. O que se multiplica são as consciências vivificadas na sua forma de ser e não de ter. Então, o resultado é a relatividade entre ambas consciências e não de ambos corpos, até então. Isto sim, com as mesmas intensidade e potenciações das vossas consciências. E tudo da forma de ser, sem desmerecimento deste corpo que esteja presente no tempo desta relação, certo? Se eu desmerecer o corpo, eu provoco uma desigualdade, né? Ah, seu sexo é feio, eu faço aquilo, ah, você não tem dinheiro, então eu desmereço a pessoa, eu provoco uma desigualdade, eu estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que ela, então eu não posso multiplicar por isso que eu estou dividindo. Não há divisão quando você não há multiplicação quando você divide as coisas, né? É uma coisa totalmente ao contrário da outra, né? Uma coisa que você multiplica, e muitas das vezes essa multiplicação, quando se trata do relacionamento corpo a corpo, ela se trata da nossa forma de ser e não de ter, ok? Entenda isso? E é isso que se multiplica. O sexo e o dinheiro, ele não se multiplica na nossa forma de ser, certo? Isso vem acrescentado. E o sexo, por exemplo, você gostou de uma pessoa, você entrega ele livremente com a sua consciência. Eu tenho uma consciência de quem eu estou entregando o meu corpo e para quem eu estou entregando o meu corpo para me relacionar com essa pessoa, a quem eu dedico a minha vida a essa pessoa. Entenda isso. Isto explica que tudo além disto é relacionamento de provocação para desmerecer um, para aceitar o outro, né? Se você, qualquer tipo de relacionamento, mas é muito comparado às vezes, por exemplo, você tem um relacionamento corpo a corpo e tem um relacionamento com um animal, você vai entender que o animal, ele é neutro para o relacionamento corpo a corpo. Nenhum do outro, ambos não vai entrar no reino do outro, ninguém entra, o animal não entra no reino do ser humano, nem o ser humano entra no reino do animal, porque a nossa forma de ter um animal é uma posse, é uma coisa que a gente cuide, certo? Então, o ser humano ele já tem esse relacionamento individual com outro ser humano, certo? E quando eu faço desmerecimento de um, eu nego o outro, né? E é muito explicativo quando eu uso o animal para fazer essa ideia, a demonstração da desigualdade social que tem dentro da sociedade, onde as pessoas, né, negam o sexo, negam o sexo da pessoa, né, aceita o dinheiro e qualquer coisa, classe social, para sustentar esse sistema capitalista, certo? E aí fica nessa complexidade. E entenda essa ideia, ok? Então, tudo além disso é relacionamento de provocação para desmerecer um, para aceitar o outro, né? E, e tem tanto num reino com um animal, que a pessoa aceita um animal para desmerecer o outro ser humano, ou até mesmo no ser humano, eu aceito um ser humano para aceitar, aceito um para negar o outro, ou nego um para aceitar o outro. Ah, a pessoa tem dinheiro, ah, eu quero essa que tem dinheiro, mas se você é pobre, não quero. Ah, a pessoa tem um sexo bonito, ah, então eu quero essa que tem um sexo bonito. Ah, a outra é feia, não quero, certo? Então, aí faz essa ideia, essa ideologia dessa forma, ok? E se comparando o animal, vai dar tudo a mesma coisa? Qualquer coisa que vocês querem entender. Enquanto o mentor de corpo não perceber isso, ou seja, que se você está relacionando as coisas desse tipo, você não perceber isso, ele vai treinar a sua própria consciência para desmerecer um e aceitar o outro na forma de ter, né? E sem perceber, logo eles vai estar fazendo essas relatividades. Ah, tudo normal, tudo comum, eu sinto necessidade de sexo, sinto necessidade de dinheiro e tal, né? A gente não pode viver sem isso, sabe? Blá, 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 muitas outras coisas.
E sem a percepção, ele vai fazer disto uma coisa real, buscando forma para se realizar no tempo desta relação, né? Buscando forma, sempre buscando, vazio, 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 nunca está suprido, porque são pessoas vazias, sabe? Está buscando só a forma de ter. As coisas vazias que a gente fala é porque quando as pessoas manifestam apenas no sistema capitalista, vazio, vazio, nunca está contente, nunca está feliz, porque aquilo que poderia dar felicidade para Deus, alegria, eles estão desconectados disso para ter coisa a qualquer custo. No entanto, no entanto, é certo que quando o casal separe, né, desta relação, que lute pela guarda do animal. Aqui vai representar a coisa clara aqui, né? Se você está aí num relacionamento, você tem aí um animal, aí a pessoa está lá, eu quero esse animal para mim, porque ele é meu, eu cuido mais dele, blá blá blá, blá blá blá, blá blá, blá, eu faço aquilo. Então, você não vai ter tempo, qualquer coisa. Então, isso demonstra o tanto que a pessoa é carente dentro da relação, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um corpo expressivo forte, não, pode levar, cuida bem dele, tá? Tá tranquilo. Eu tenho certeza que você é uma pessoa com ele, você se dá bem, então lembre, o seu animal tá tranquilo. A pessoa que tem um corpo expressivo forte, ele vai entender isso. Mas aquela pessoa que sente um vazio, ela vai querer o animal para suprir as suas necessidades emocionais. Ela vai querer o animal. Fala, não, a única coisa que eu tenho é esse bichinho, esse animal, blá, 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 né? Não que isso seja ruim, porque em determinada situação isso é bom. Vamos supor que você, às vezes, é uma pessoa que mora sozinha, não tem outra pessoa, é indicada que às vezes você tem um animal, isso te ajuda a fazer a terapia, né? Fazer para não ficar só, isso te ajuda muito. Os animais hoje são muito terapêuticos, principalmente nesse tempo de fim, onde as pessoas estão deprimidas, estão, né, vivendo essas conturbação do sistema capitalista, né? Não, ninguém entende mais nada, é muito bom, ok? No entanto, no entanto, é certo que quando o casal separar deste relacionamento, que lute pela guarda do animal para suprir a sua necessidade emocional. Isto pode ser bom desde que o mentor de corpo, né, desde que o mentor do corpo conheça que o relacionamento entre o humano e o animal é de cuidar, tá? Você tem que entender isso. Não é ruim que você leve o seu animal depois que você separe, mas você tem que entender que você, eu não vou estar aqui, não tem ninguém mesmo, vou cuidar de alguém, eu tenho que cuidar de alguém. Então você vai ter esse animal, certo? Vocês podem trocar afeto de um e o outro, entendendo que é somente um relacionamento de animal para o ser humano, é de cuidar, certo? Entenda isso. E o animal é de um sentimento de ser cuidado por esse dono que é dele, ok? Entenda isso. E não de suprir as suas necessidades emocionais. Então, esse relacionamento entre o humano e o animal é de cuidado e não de suprir as suas necessidades emocionais, né? Se você sobrecarregar o seu animal, né, logo você vai ficar no vazio e talvez você vai ficar mais deprimido ainda e depois você nem vai conseguir cuidar desse animal, ok? Entenda isso. Isto explica que você pode conectar com o cachorro com as mesmas emoções, mas não pode usar este cachorro por um relacionamento desigual, aonde eu nego um para aceitar o outro, certo? Às vezes é muito delicado isso, entenda da sua forma. E conhecendo que o relacionamento humano é uma potência da forma de ser, né? Uma potência da forma de ser e não de ter. E o relacionamento com o animal não vai corresponder à potência do relacionamento humano, ou seja, ele fica neutro, ok? Pois o relacionamento com o animal é de posse e de forma de ter, né? Quando o ser humano relaciona ao animal, é uma posse, é você tem aquele animal, por causa da inferioridade da relação, né? E tudo isso não tem a ver com o animal, e sim com o mentor deste animal, e que direciona a sua energia negativa para o animal por faltar em outro relacionamento. Muitas das vezes você sente uma carência, você dá isso ao animal, o animal corresponde a você e você muitas das vezes sente essa ideia, se preenche esse vazio da mesma forma. O interessante é vocês entenderem a diversidade, não significa, não existe nada certo para você estar relacionando seu animal ou outro ser humano, você só tem que ter ciência nessas ideologias e fazer disso uma flexibilidade
e compreender as particularidades de cada um, ok? Entenda isso. Cada um sabe de si, do seu sentimento, e tudo isso aqui é uma questão bem aberta para vocês compreender e perfeita para se analisar e estudar qual é o seu tipo de comportamento, o que você está representando dentro da sociedade, né? Quem é você dentro da sociedade, que tipo de relacionamento que você está dando à pessoa, qualquer coisa que te faça compreender dessa sua consciência vivificada por Deus. Vamos então fazer a leitura deste contexto e encerrar este blog diário. Vamos lá. O reino dos céus são também seres religiosos que prestam culto ao Deus da morte, e o sistema político representa o sistema capitalista na vossas formas de ter coisa a qualquer custo. Ambos fazem ideologia para João Batista nas suas formas de ter, sendo este o batismo de João, sendo de um e do outro, ou seja, os dois João, sendo corpus é céus, sendo espírito vivificado do corpo e sendo espírito vivificado do corpo. Pois a vida é uma consciência vivificada por Deus com a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Isto explica que o reino de Deus não explica o corpo físico diretamente, e sim uma consciência vivificada, sendo de cada corpo com as vossas formas de ser e não de ter. Este ideal explica os movimentos dos astros nas vossas formas de ser e reativando a consciência vivificada por Deus. A traição representa a nossa forma de ser e que aparece com uma ditadura militar na forma de ter. A traição explica o sacrifício da vida para se ter coisa a qualquer custo. É tra, esta traição do que somos. Esta é a traição do que somos. Esta é a traição do que somos para se ter coisa a qualquer custo. Este ideal explica dois planos objetivos. O domínio dos corpos, explicando o reino dos céus, e o domínio de Deus, explicando o reino de Deus. Tudo acontece com a liberdade de ser dos corpos. E com a lei de Deus explica a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Isto explica a liberdade de ser do corpo e não de ter. O ser de Deus é um só com o corpo. Um só corpo, um só filho. Um reino formado por filhos de Deus. Porém, existe o lado negativo desta ideologia. Esta fica para vocês que sustentam o sistema capitalista o sistema capitalista e que governe as vossas formas de ter. Os reinos dos céus eram unidos. Os reinos dos céus eram os únicos mediadores entre Deus e os corpos. Isto sim, explicando os judeus diretamente. Os judeus vêm de Adão, vêm de Judá, vêm de Davi e vêm de Emanuel do Adão. E se quiser, pode conhecer a vida de Adão. Este Adão é a verdadeira mãe de todas as nações. E isto sem explicar o fruto dessas nações, pois o fruto destas nações pode ser ruim, e explicando assim a falsa mãe das nações. Esta ideia vai explicar o fruto independente de cada corpo em específico. O fruto forma uma esquerda da vossa forma de ter e explicando uma traição da vossa forma de ser. Esta traição pede o sacrifício na sua forma de ter, ou seja, o sacrifício de Emanuel, do Adão, e que está habitado no Adão, esta é a forma de ser de Deus. Este ser foi negado na sua forma de ter dos corpos e formando assim o reino dos céus. Esta ideia criou uma atração sobre o sexo e o dinheiro nas vossas formas de ter, formando assim o mundo capitalista na forma de ter coisa a qualquer custo, sendo Adão à direita de Judas e Judas à esquerda do Adão. E Emanuel à direita de Deus, representando a vida e a nossa forma de ser e, consequentemente, representando a vida de Adão, sendo este o motivo de Adão ser a mãe
das nações, pois os judeus, ou Jesus, é o traidor das vossas formas de ter, para se ter coisa a qualquer custo. Este é o que fica na esquerda do Adão, o fruto da traição. O fruto e a traição do nosso ser. Para não ficarmos no vazio sobre esta ideologia, vamos conhecer o que realmente se atrai e o que deixa o nosso corpo livre da impunidade do fruto indigno, aonde este sente necessidade de negar a si mesmo para ser alguém e para se ter coisa a qualquer custo. Ou seja, o que se atrai é a forma de ser e não de ter. Esta forma de ser não se atrai para outros corpos, esta forma de ser não se atrai para outros corpos dos exteriores sem o conceito de ser. E cada um destes ser tem por obrigação entender de si mesmo e se perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo? Qual é o meu plano? O que eu estou relacionando para outro corpo? Eu estou amando? Eu estou desejando? Quem sou eu? Eu sou uma consciência vivificada por Deus ou sou o corpo? Estou no plano objetivo de outro corpo? Estou sendo usado por alguém? Quem sou eu? Que tipo de relacionamento eu quero ter? No entanto, podemos conhecer que quando o mentor de corpo entenda de si mesmo e que possa ter uma consciência quem ele é, uma consciência vivificada por Deus, isto se torna a sua vida livre e relativa para o seu corpo e, consequentemente, para outro corpo. Só então poderá relacionar a vossa forma de ser e não de ter este sexo a qualquer custo e sem negar quem você é. Isto não é atração, e sim uma relatividade que vivifica a sua alma na sua forma de ser. Só então estarão livres e sem atração do sexo, e esta liberdade vai acrescentar sexo e dinheiro, e sem relacionar forças atrativas, pois a liberdade é relativa e não uma força que se atrai e que não sente necessidade de negar quem você é para formar uma lei atrativa pelo sexo e dinheiro. E tudo isto são formas ideológicas de poderem ser manipuláveis nas consciências de cada um e explicando assim o que for certo para você e sem depender de outro corpo até então, para não atrair as coisas negativas desta relação. Esta possibilidade explica que, em vez de escolher a atração, você pode escolher se entregar. A entrega é uma liberdade do ser consciente e o que passar disto é manipulação atrativa de vossas formas de ter, e tudo no tempo relativo desta relação. E sempre conhecendo que o sentido do corpo pode impulsionar o seu corpo e influenciar a sua consciência na sua forma de ter coisa a qualquer custo, e sem o consentimento do outro. E esta emoção será passageiro no tempo e da mesma forma, e logo você buscará outra forma de se realizar com este sexo, com outros tipos de prazeres, aonde o sentimento do corpo na sua forma de ter vai te obrigar a negar um para aceitar outro, e comercializando o seu próprio desejo e, como há muito, manipula o seu amor na sua forma de ter e se permite nesta manipulação para se ter coisa a qualquer custo. E este amor é apenas um reflexo de sua realidade intencional para se ter coisa a qualquer custo. O cachorro tem o poder de absorver toda a intenção do seu dono. E com facilidade ele impulsiona o seu dono a estar mais presente e relacionando assim o seu corpo emocional diretamente para impressionar o seu dono.
e sugando assim a energia boa do dono e a energia ruim deste dono. Quando for ruim, o dono vai usar este animal para engrandecer o seu relacionamento pessoal na sua forma de ter. Isto vai impotenciar a relação corpo a corpo, aonde o ciúme vai parecer por indiferença da relação. Por exemplo, o relacionamento de uma consciência humana com um animal é de cuidar. O relacionamento de uma consciência humana com outro humano é de multiplicação do relacionamento. Isto sim, o que dedicamos à vida de um e do outro. O resultado é uma relatividade entre ambas consciências e não de ambos corpos até então, e isto sim, com as mesmas intensidade e potenciações das vossas consciências, e tudo da sua forma de ser, sem desmerecimento deste corpo que esteja presente no tempo desta relação. Isto explica que tudo além disto é relacionamento de provocação para desmerecer um e para aceitar o outro. Enquanto o mentor de corpo não perceber isto, ele vai treinar a sua própria consciência para desmerecer um e aceitar o outro na sua forma de ter. E sem a percepção, ele vai fazer disto uma coisa real, buscando forma para se realizar no tempo desta relação. No entanto, é certo que quando o casal separar deste relacionamento, que lute pela guarda do animal para suprir sua necessidade emocional. Isto pode ser bom, desde que o mentor de corpo conheça que o relacionamento entre o humano e o animal é de cuidado e não de suprir as suas necessidades emocional. Isto explica que você pode conectar com um cachorro por uma mesma emoção, mas não pode usar este cachorro por um relacionamento desigual, aonde eu nego um para aceitar o outro. E conhecendo que o relacionamento humano é uma potência na sua forma de ser e não de ter. Relacionamento com o animal não vai corresponder à potência do relacionamento humano, pois o relacionamento com o animal é de posse, na forma de ter, por causa da inferioridade da relação. E tudo isto não tem a ver com o animal, e sim com o mentor deste animal, e que direciona a sua energia negativa para o animal por faltar em outro relacionamento. Perfeito. Muito interessante tudo que fora dito. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se vocês tiverem entendido de tudo. Falou assim, que interessante, eu aprendi muita coisa. Então vocês se inscrevam, sim, né? Faz essa conscientização, faz o trabalho de continuação, de conscientização de uma forma continuada, certo? Porém, só faz se você tiver entendido. Não entender, não entendi nada, isso que a pessoa fala, tudo bem, desliga o vídeo, segue o seu caminho, tá tudo certo, ok? Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, treine os seus corpos expressivos a ser mais forte e produtivo com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por vocês mesmos, ok? E se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.